Olá, meu nome é Daniela Alves Pereira, eu sou biomédica com mestrado em genética e atualmente eu faço doutorado em genética pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu tenho experiência em estudo de farmacogenética, estudo de caso-controle, estudo de gene candidato, interação gene-gene, controle da expressão gênica e também em técnicas como extração, purificação e quantificação de ácido nucleico, clonagem de DNA, produção de lentivírus, plasmídios, e também manutenção de cultura celular primária e imortalizada. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a pré-eclâmpsia e o estudo de genes candidatos e também potenciais novos biomarcadores. Eu venho trabalhando com a pré-eclâmpsia desde o início do meu mestrado e eu vou falar brevemente sobre o nosso trabalho para vocês. Então, a pré-eclâmpsia, ela afeta aproximadamente 2 a 8% das gestações e ela está substancialmente associada à morbidade e mortalidade materno e fetal. O diagnóstico da pré-eclâmpsia se dá principalmente através da pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, sendo a pressão arterial sistólica maior que 140 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica maior que 90 milímetros de mercúrio, isso associado à proteinúria, que é a excreção de proteína na urina, ou outros sintomas e fatores clínicos. A pré-eclâmpsia ela não pode ser diagnosticada unicamente com o aumento da pressão arterial. E a pré-eclâmpsia está associada a partos prematuros e ao maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares maternas a longo prazo. Pensando na pré-eclâmpsia como uma desordem hipertensiva gestacional, nós observamos que existe uma ausência de tratamento específico e marcadores de predição de risco, assim como marcadores também de diagnóstico. Atualmente, a gestante que apresenta risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, caso de pré-eclâmpsia na família, ela entra no hospital fazendo uso de aspirina, e a aspirina ela tem ajudado essas mulheres na prevenção do desenvolvimento de pré-eclâmpsia, mas também não é um medicamento específico, e uma vez que essas gestantes desenvolvem pré-eclâmpsia e hipertensão, elas são tratadas com fármacos antihipertensivos comuns da clínica, como a metildopa, que é o primeiro fármaco de escolha, a nifedipina e a hidralazina. Entretanto, nós observamos cerca de mais ou menos 30% dessas gestantes que são não responsivas a essa terapia antihipertensiva. Aqui eu estou trazendo uma tabela para vocês que nós estamos mostrando parâmetros clínicos dessas gestantes, e essas gestantes com pré-eclâmpsia elas estão subdivididas em responsivas e não responsivas à terapia. Lembrando, né, que essas pacientes com pré-eclâmpsia elas apresentam hipertensão arterial, proteinúria e outros sintomas clínicos. Aqui eu estou destacando para vocês a pressão arterial sistólica, diastólica e a proteinúria, que são aí os principais parâmetros analisados na hora de aferir o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E esse nosso grupo de pacientes, ambos estavam fazendo uso da terapia antihipertensiva. Então, nós observamos aqui que as pacientes não responsivas, elas mantêm uma pressão arterial alta, né, tanto sistólica quanto diastólica, aqui cerca de 150 por 94, né, o 15 por 9, e a proteinúria também aqui de cerca de 1 grama, né, 1000 miligramas, comparado a cerca de 700 das responsivas. E também a gente pode observar aqui, né, esse parâmetro é de quando que essas gestantes deram à luz. A gente observa 38 semanas às 33 semanas nas não responsivas e o peso do neonato de 3 quilos caindo para menos de 2 quilos, né, mostrando a gravidade maior dessas gestantes não responsivas. A fisiopatologia da pré-eclâmpsia ela não está 100% elucidada, mas nós sabemos que tanto fatores genéticos como estresse oxidativo desregulado, como fatores imunológicos, assim como outros fatores, eles vão combinar com a pré-eclâmpsia, o que a gente chama de primeiro passo, né, da pré-eclâmpsia, que é uma isquemia e hipóxia placentária. Essa isquemia e hipóxia placentária vai levar à liberação de fatores da corrente sanguínea da mãe, eu vou falar mais para frente. Muitos desses fatores são fatores antiangiogênicos, como o S-FLT, a endoglina e também outros mediadores que podem ser estudados como biomarcadores para pré-eclâmpsia, né, como o óxido nítrico, a visfatina, GDF-15, eu vou falar mais sobre eles.
E isso vai levar à disfunção endotelial. E a disfunção endotelial é um dos principais fatores relacionados aos sintomas que a gente observa na pré-eclâmpsia, né? Hipertensão, proteinúria e outras complicações. O que acontece aqui, no que a gente chama de primeiro passo, né, da pré-eclâmpsia, que é a isquemia e hipóxia placentária, eu estou mostrando separado para vocês nessa outra figura, mostrando a diferença da pré-eclâmpsia para uma gestação normal. Aqui a gente consegue ver a placenta, a decídua e o miométrio. Nós temos um tipo celular chamado citotrofoblastos, e esses citotrofoblastos, durante a gestação, eles são responsáveis pela migração, né, da decídua para o miométrio, e além dessa migração, eles vão fazer a diferenciação e a substituição da parede endotelial da artéria espiralada. Essa artéria espiralada da placenta, quando ela tem essa substituição, né, da sua parede endotelial por essas células citotrofoblastos, vai aumentar o calibre dessa célula, aumentar o aporte sanguíneo de nutriente, de oxigênio para o feto e vai diminuir a resistência dessas artérias. Mas o que acontece na pré-eclâmpsia é uma pobre invasão trofoblástica, né? A gente não tem a completa substituição e invasão dessas células e essas artérias são remanescentes, né, com menor calibre, o que gera a hipóxia e isquemia placentária. É importante, quando a gente faz estudos de gene candidatos, né, estudos de caso-controle, a gente pensar na fisiopatologia da doença, na homeostase da doença e estudar genes e moléculas que estejam associados a essa via, né, fisiopatológica da doença. Na pré-eclâmpsia existe uma via extremamente importante, estudada, que é a via do VEGF e do PLGF. O VEGF é o fator de crescimento endotelial vascular e o PLGF é o fator de crescimento placentário. Aqui eu destaquei a molécula visfatina NAMPT, é uma molécula que eu venho trabalhando desde o início do meu mestrado, que ela também faz parte dessa via. No final da via dela, a gente tem o estímulo do VEGF, do óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. A gente está falando aqui de placentação, um órgão extremamente vascularizado, né? A gente precisa desse remodelamento, dessa formação de novos vasos, então essa via é extremamente importante. E o que acontece na gestação normal é que nós temos essas duas moléculas se ligando ao seu receptor, aqui exemplificado como o FLT1, o receptor do fator de crescimento endotelial vascular tipo 1, né, também conhecido como FLT1. Quando essas moléculas se ligam a esses receptores, nós temos a via de sinalização, a homeostase vascular e uma gravidez saudável. Essa gravidez saudável aqui também sendo pontuada pelo aumento da expressão do óxido nítrico. E o que acontece na pré-eclâmpsia é que, devido àquela hipóxia, isquemia placentária, né, é um dos fatores que aumenta a expressão do FLT1, nós temos uma desordem nessa via biológica. O FLT1 ele é a versão solúvel do receptor do fator de crescimento endotelial vascular e ele não tem a porção transmembrana. Quando a gente observa a ausência dessa porção transmembrana do receptor, tem um sequestro das moléculas e a inibição da via de sinalização. Em vez dela se ligar, né, ao invés dela se ligar ao receptor que tem a porção transmembrana e consegue fazer a cascata de sinalização, ela se liga à versão solúvel desse receptor que não é capaz de ativar aqui a cascata de sinalização. A gente observa uma disfunção da célula endotelial e pré-eclâmpsia, com uma diminuição da produção do óxido nítrico como consequência. Pensando nesse S-FLT, no PLGF, sendo tão importante para o desenvolvimento da fisiopatologia da doença, existe atualmente na clínica um exame que o médico ginecologista obstetra ele pode pedir, mas não é um exame com uma especificidade, uma sensibilidade extremamente alta para a detecção da pré-eclâmpsia, ainda é um exame caro, mas ele é a relação S-FLT-PLGF. Normalmente, essa relação é medida entre a 24ª e a 36ª semana gestacional e ela é considerada útil mais para prever a ausência de pré-eclâmpsia em 99% dos casos e, como eu havia dito, né, não tem uma sensibilidade e especificidade ainda alta para prever o desenvolvimento e sim a ausência. Mas essa razão, né, esse FLT-PLGF, ela é utilizada da seguinte maneira. Se essa razão der um valor menor que 38, a gestante é considerada como um baixo risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia, pode fazer um follow-up em 4 semanas.
Se essa razão é entre 38 e 85, ela é considerada com um alto risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia e pode fazer um follow-up dentro de uma semana. E se essa razão der maior que 85, se essa razão der maior que 85, né, um S-FLIT de cerca de 110, ela é considerada já com pré-eclâmpsia, né, ou resultados adversos eminentes para essa gestante, é indicada a hospitalização. Só que, como eu já havia dito, né, anteriormente, ainda temos problemas com a especificidade e sensibilidade desse teste e é muito difícil a gente estudar potenciais novos marcadores em doenças multifatoriais, como é o caso da pré-eclâmpsia, uma vez que nós temos fatores genéticos e ambientais envolvidos. A pré-eclâmpsia, nós já tivemos mais de 70 genes ditos como candidatos à pré-eclâmpsia. E dentro desses genes candidatos, né, nós estudamos polimorfismos, muitas vezes polimorfismos de nucleotídeo único, que é quando a gente tem troca de uma base ali nitrogenada no DNA, uma adenina por timina, guanina por citosina, e por aí vai, né, uma troca de uma base só. E esses SNPs eles podem estar localizados tanto nos promotores, nos exons, nos introns, em regiões não codificantes, porque eles podem também, localizados nessas regiões, afetar a expressão gênica e conferir risco para o desenvolvimento de doença e resposta a fármacos. Quando a gente pensa no estudo de gene candidato e também nos polimorfismos, né, a gente precisa fazer uma seleção de polimorfismos funcionais em genes candidatos. Porque nós sabemos, né, que as regiões codificantes do nosso genoma hoje ela é cerca de mais ou menos 2%. Regiões codificadoras de proteína e todo o resto tem outro tipo de funcionalidade, regiões regulatórias, etc. E existem alguns bancos de dados hoje, alguns portais onde nós conseguimos estudar, onde nós conseguimos pesquisar sobre esses SNPs funcionais em genes candidatos. Nós temos, por exemplo, o GTX. O GTX ele vai trazer para a gente polimorfismo, né, genótipos, alelos que vão afetar a expressão gênica. Por exemplo, aqui ele está mostrando um SNP. Aqui a gente consegue observar o genótipo CC e o genótipo TT. O genótipo TT ele está aumentando a expressão desse gene em questão aqui, em comparação com o genótipo CC e CT. Nós também temos outros bancos de dados, como o PE-SNP-DB, ele tem um estudo de 153, estudo de associação com pré-eclâmpsia, então tem vários SNPs e genes candidatos nesse banco de dados. Ele, inclusive, mostra para a gente a distribuição de onde estão esses SNPs, né, pensando na funcionalidade do genoma. Outro banco que a gente pode utilizar é o Regulome-DB. O Regulome-DB ele traz para a gente papéis regulatórios de SNPs funcionais em regiões não codificantes. Ele mostra para a gente diversos dados que já foram trabalhados, como do projeto ENCODE, dados de ChIP-seq. A gente consegue observar se esses SNPs estão em regiões abertas, com marcações de estona, estudos de ChIP-seq ali, se elas estão sobrepondo sítios de ligação de fatores de transcrição, tudo para a gente tentar observar onde que esse SNP está localizado e se ele tem alguma funcionalidade predita já na literatura, né? Recapitulando aqui para vocês, porque eu vou falar agora de um gene que nós fizemos esse trabalho, né? E nós selecionamos polimorfismos e estamos trabalhando nele como potencial biomarcador, que é o gene da bisfatina NAMPT relacionado à VIA. A bisfatina NAMPT ela é uma adipocitocina, ela é produzida pelo tecido adiposo visceral, assim como outros tecidos, e nas células endoteliais, que é alvo para a gente na pré-eclâmpsia. A bisfatina nas células endoteliais ela é responsável pela proliferação, imigração, inflamação, expressão da sintase endotelial do óxido nítrico e produção do óxido nítrico, como eu havia dito anteriormente, angiogênese, remodelação da matriz extracelular, extremamente importante para a pré-eclâmpsia, relaxamento do endotélio prejudicado. Só que ela não vai atuar, né, unicamente como boazinha, ela pode ter o seu papel como vilã, digamos assim, né? Nós sabemos que as moléculas elas podem se comportar de maneira diferente na fisiologia e na fisiopatologia, então ela também é capaz de prejudicar o relaxamento do endotélio, ela é capaz de promover inflamação vascular e aterosclerose. Na gestação, nós temos dados de maiores níveis de bisfatina entre
19ª e a 26ª semana de gestação. Alguns estudos mostram os níveis séricos aumentados durante a pré-eclâmpsia, entretanto, esses dados ainda são contraditórios e requerem mais estudos. Então, nós fizemos esses estudos com o gene do NAMPT, uma vez que a gente tinha esse gene como gene candidato e polimorfismos associados. Essa é a página do UC, esse Genome Browser, a gente consegue só digitar aí, é um navegador do genoma humano. E quando você entra lá com seu gene candidato, com seu polimorfismo, ele vai mostrar para você diversas marcações. Aqui nós temos o gene NAMPT, né? Aqui com essas linhas vermelhas são 2 SNPs que nós viemos trabalhando. E aqui é para mostrar para vocês que esses SNPs eles estão sobrepostos em várias regiões candidatas para terem funcionalidades, para serem regulatórios do gene NAMPT. Eles podem ter sim um papel funcional, né? Aqui nós vemos uma marcação do estudo ENCODE, né? Que são candidatos a elementos cis-regulatórios, o vermelho é mais para promotor e o laranja é para acentuador. Nós também temos marcações de histona aqui, ó, são marcações de histona que são encontradas próximas a elementos regulatórios ou próximos a promotores, nós conseguimos ver um overlap aqui. Nós também temos para hipersensibilidade a DNase 1, quer dizer que essas regiões do genoma estão abertas, né, tem hipersensibilidade a DNase, e aqui tem esses polimorfismos que são candidatos e foram utilizados no nosso estudo. Um dos estudos que o nosso grupo publicou foi o efeito dos polimorfismos do NAMPT, dos níveis circulantes de visfatina. Então, nós começamos aqui mostrando nessa tabela as frequências genotípicas e alélicas desses polimorfismos em gestantes saudáveis, gestantes com hipertensão gestacional e gestantes com pré-eclâmpsia. Aqui nós temos nosso primeiro polimorfismo candidato, né, o 13-19-501, e aqui nós temos o 3801-266. Esse SNP é um T para C, e aqui nós temos o TT, TC, CC, e somente os alelos. Aqui são gestantes saudáveis, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Esse primeiro valor de P, ele é comparando hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia. Esse segundo valor de P é comparando pré-eclâmpsia com gestantes saudáveis. E o que nós conseguimos observar, que eu destaquei aqui para vocês de vermelho, é que tanto o genótipo TC quanto o CC, ele é muito mais frequente nas gestantes controle, né, nas gestantes saudáveis, em comparação com a pré-eclâmpsia. A gente vê 77 versus 58 e 18 versus 9. Se a gente for conferir o odds ratio, eles são alelos protetores, né, porque eles estão mais frequentes nas gestantes saudáveis. E o mesmo a gente observa para o alelo C. Ele é muito mais frequente nas gestantes saudáveis do que nas gestantes com pré-eclâmpsia. As gestantes com pré-eclâmpsia, elas são carreadoras, grande maioria, do genótipo TT. Nós não observamos diferença estatística no segundo SNP analisado. Após ver essa distribuição, né, das frequências alélicas genotípicas, a gente queria também ver se esses SNPs eles estão afetando os níveis de visfatina nas nossas gestantes. Nós fizemos esse estudo. Aqui vai ficar melhor para vocês verem. Nós fizemos esse estudo comparando, né? Aqui é o SNP que teve diferença de frequência nas gestantes com pré-eclâmpsia. E esse é o que a gente não encontrou nenhuma diferença estatística significativa. Aqui são os níveis de visfatina, nós dividimos essas pacientes entre responsivas e não responsivas, e nós observamos que dessas pacientes não responsivas carreadoras dos genótipos TC mais CC, elas tinham os menores níveis de visfatina NAMPT comparado às carreadoras de TT. E nós não encontramos diferença significativa para esse segundo SNP. Pensando na visfatina NAMPT como um potencial biomarcador, nós fizemos estudos de correlação com níveis de nitrito e S-FLIT, uma vez que eles já são elucidados na doença, né? O S-FLIT já é utilizado na clínica, então faria sentido nós fazermos essa análise de correlação e ver como a nossa molécula candidata está se comportando.
Primeiramente, aqui nós temos as gestantes saudáveis, níveis de nitrito e níveis de visfatina, gestantes com pré-eclâmpsia, níveis de nitrito e níveis de visfatina. Então, nas gestantes saudáveis, nós observamos a correlação positiva, mais visfatina mais nitrito. Nas gestantes com pré-eclâmpsia, nós observamos uma correlação negativa, mais visfatina, menos nitrito. E nós dicotomizamos essas pacientes com pré-eclâmpsia entre responsivas e não responsivas e observamos que essa correlação negativa que nós observamos nas gestantes com pré-eclâmpsia, ela foi reproduzida unicamente nas gestantes não responsivas, a correlação negativa aqui, mais visfatina, menos nitrito. Nós também fizemos esse dado com S-FLIT, né? O primeiro aqui é nitrito plasmático, então temos a correlação positiva nas gestantes saudáveis, mais visfatina, mais nitrito, e nas gestantes com pré-eclâmpsia, menos nitrito, menos visfatina, ou mais visfatina, mais nitrito, é uma correlação negativa. E quando a gente observa com S-FLIT, nas gestantes saudáveis, nós observamos uma correlação negativa. Então, quando tem mais visfatina, tem menos S-FLIT, ou menos S-FLIT, mais visfatina. Mas na pré-eclâmpsia, nós encontramos uma correlação positiva, mais S-FLIT, mais visfatina. E esse dado é muito importante para a gente, pensando que essas gestantes com pré-eclâmpsia, elas têm mais S-FLIT. O S-FLIT é um marcador. E a visfatina está se comportando de maneira semelhante. Mais S-FLIT, mais visfatina. E dicotomizando novamente esses dados, nós encontramos que essa correlação positiva estava se mantendo nas gestantes com não responsivas à terapia antipertensiva. Mais S-FLIT, mais visfatina nas não responsivas. Nós tentamos observar também se esses SNPs estavam afetando os níveis de nitrito plasmático nessas gestantes. Uma vez que nós sabemos que a visfatina está na mesma via da produção do VEGF e da produção do óxido nítrico, nós sabíamos que diferentes polimorfismos afetando a expressão da visfatina também poderiam afetar, contribuir para diferentes níveis de nitrito plasmático nessas gestantes. Então, aqui nós temos o primeiro polimorfismo, que é o que nós encontramos diferenças alélicas e genotípicas, e aqui é o que nós não encontramos nenhuma diferença. Nesse primeiro gráfico, nós temos gestantes saudáveis, né, versus pré-eclâmpsia. A mesma coisa aqui embaixo, né, gestantes normotensas versus pré-eclâmpsia. E nós fizemos a dicotomização dessas pacientes com pré-eclâmpsia responsivas e não responsivas. E nós observamos nesse primeiro SNP, que nós já havíamos encontrado diferença anteriormente, que nas gestantes não responsivas carreadoras do genótipo TT, elas têm maiores níveis de nitrito plasmático comparado às gestantes carreadoras do TC mais CC. Interessante, essas gestantes carreadoras do genótipo TT, elas também tinham maiores níveis de visfatina NAMPT em comparação às carreadoras do genótipo TC mais CC. Então, essas pacientes, elas têm carreadoras desse genótipo, elas têm maiores níveis de visfatina e elas também têm maiores níveis de nitrito plasmático, né? Eu já havia dito anteriormente que essa visfatina está na mesma via que culmina também na produção de óxido nítrico. E nós continuamos estudando a visfatina NAMPT, né? O estudo da visfatina NAMPT ele é muito interessante e importante. Mas essas pacientes não responsivas, né, nós começamos a pensar, eu comecei a pensar no meu doutorado, se existe algum novo tratamento em potencial para pré-eclâmpsia, algum fármaco sendo utilizado. E nisso, a partir de 2020, houve um crescimento enorme nos números de artigos correlacionando pré-eclâmpsia, GDF-15 e metformina. Aqui eu só estou mostrando para vocês uma série de artigos correlacionando os dois, colocando o GDF-15 como um biomarcador para metformina, com um potencial biomarcador para pré-eclâmpsia. Então, nós também resolvemos dar uma olhada nesses trabalhos e estudar um pouco sobre a metformina. A metformina é a primeira droga de escolha no tratamento da diabetes tipo 2.
e ela também é aprovada para o uso em outras doenças, como obesidade infantil, síndrome do ovário policístico, diabetes gestacional e câncer. Aqui eu destaquei diabetes gestacional porque ela já é segura na gestação, o que a torna como potencial fármaco seguro para ser utilizado na pré-eclâmpsia. Quando a gente começou a estudar, né, e ler mais sobre metformina e a disfunção endotelial, nós encontramos um trabalho da Fiona Braufucci, de 2016, onde ela incubava o VEC, né, que é um modelo celular de células do endotélio da veia umbilical humana. Então, ela é um modelo de célula imortalizada de células endoteliais do cordão umbilical. Então, ela incubou essas células do cordão umbilical, né, essas células endoteliais do cordão umbilical com metformina, e ela observou que tinha uma diminuição do S-FLIT, da endoglina solúvel e da disfunção endotelial. Aqueles marcadores que eu mostrei lá no meu primeiro slide, ó. E eu venho falando do S-FLIT o tempo inteiro. E a metformina foi capaz de diminuir a secreção, né, a expressão desses marcadores e induzir a angiogênese. Interessante, né? A gente queria entender mais como isso estava acontecendo. E nesse contexto da metformina e do GDF-15, o GDF-15 é uma citocina pleiotrópica, ele é uma proteína induzida por estresse e tem um aumento de seus níveis associados a diversas doenças e condições como a diabetes, doenças cardiovasculares, hipóxia, inflamação, estresse oxidativo, entre outros. O GDF-15 tem como seu principal receptor o GFRAL, né? Ele é principalmente expresso no cérebro. E o GDF-15 ele tem uma participação grande na diminuição do apetite e na quantidade ingerida de alimentos. Ele é dito como um potencial biomarcador do uso de metformina e ele também é dito como um dos mediadores dos efeitos da metformina na diminuição de peso desses pacientes com diabetes, justamente porque ele diminui o apetite, a ingestão de alimento, ele também está associado a melhorar a resistência à insulina, por isso ele é um dos mediadores dos efeitos da metformina. E interessantemente também, nosso grupo, né, meu orientador, ele participou de um trabalho onde células hepáticas, né, expostas à metformina, e eles fizeram a identificação de genes que eram diferentemente expressos após, né, a incubação com metformina. Esse trabalho foi feito com hepatócitos humanos primários, incubados com metformina, eles estudaram ali a diferença da expressão induzida pela metformina, e o GDF-15 foi um dos genes mais superexpressos após a exposição dessas células à metformina. Interessantemente, o GDF-15 é o biomarcador também, um potencial biomarcador para a pré-eclâmpsia, e ele parece ter um papel importante durante a gestação. Níveis proteicos de GDF-15 estão aumentados, né, do primeiro ao terceiro semestre gestacional, e eles parecem ser importantes para a placentação e para a invasão trofoblástica. Lembra que eu falei anteriormente das células invadindo, né, a descida, o miométrio, fazendo a ressubstituição, né, a substituição das células endoteliais da parede da artéria espiralada, isso aqui, ó. E foi observado um aumento durante a pré-eclâmpsia. Alguns estudos mostraram que o GDF-15 ele possui a sensibilidade de 46,3% para predizer pré-eclâmpsia depois da 36ª semana gestacional, e ele tem sido utilizado, né, proposto como potencial biomarcador, combinado aos usos da razão do S-FLIT-PLGF. Combinado com essa razão, ele teria uma sensibilidade de 68% para prever o desenvolvimento de pré-eclâmpsia. E ele é importante, né, principalmente no começo dessa gestação, porque alguns estudos mostraram que níveis diminuídos de GDF-15 no começo da gestação vai levar a uma pobre invasão e migração trofoblástica e está associado a casos de aborto no começo da gestação. Então, a gente vê aí uma ligação, né, importante dele na gestação, na pré-eclâmpsia,
com um potencial biomarcador. E nesse contexto, nós começamos a utilizar, né, nós começamos a estudar polimorfismo no gene GDF15 que estivessem ali em regiões enriquecidas pela metformina. Uma vez que a metformina ela aumenta a expressão do GDF15, nós queríamos também saber se existem polimorfismos ali em região enriquecida pela metformina que afetavam a expressão do GDF15. Aqui é a mesma figura do UC Genome Browser, né? E o gene do GDF15 está aqui. Nós fizemos esse trabalho com estudos de ChIP-seq, depois das células serem incubadas com metformina, nós utilizamos essa track aqui, que é com estudos de ChIP-seq, para mostrar diferença na marcação de estona. Então, a diferença da marcação de estona mostraria que essa região está diferentemente aberta e fechada após a exposição da metformina, né? A metformina é capaz de mudar essa acessibilidade do genoma e nós queríamos estudar polimorfismos que tivessem ali no meio. Aqui está o GDF15, né? Nós investigamos vários SNPs associados aos níveis de GDF15, tanto SNPs de DWOS, né, que é estudo de associação ampla do genoma, quanto SNPs do GTX, que eu falei anteriormente, que eram associados à expressão de GDF15. Nós selecionamos vários SNPs aqui nessa região. Nós também plotamos nesse Genome Browser, né, regiões enriquecidas após a incubação com metformina, né? Como eu disse anteriormente, o acesso à modificação de estona para ver essas regiões mais abertas e fechadas. Nós também observamos outras marcações para fazer essas seleções de SNP, as mesmas que eu citei anteriormente, né? Acetilação, monometilação, trimetilação, que são normalmente encontradas próximas às regiões regulatórias. E nós selecionamos vários SNPs aqui que estão fazendo overlap com essas regiões. Nós também utilizamos outros bancos de dados, como o GenHencer. O GenHencer ele mostra para a gente essa alça que a gente tem entre o enhancer e o promotor. Aqui estaria o enhancer, aqui estaria o promotor. Muitas vezes nessa ligação, né, do enhancer-promotor, nós observamos um loop, e o GenHencer ele traz esses dados para a gente, né? Enhancers e promotores, porque nós queríamos identificar, né, SNPs associados à expressão do GDF15, associados aos níveis GDF15. Então, nós encontramos até um SNP aqui, 88663, é um DWOS SNP, né, que já foi dito na literatura como associado aos níveis de GDF15, e ele estava batendo bem numa região aqui, né, potenciais enhancers e promotores, e que fazia um loop aqui com o promotor do GDF15, olha que interessante. Então, nesse trabalho, nós investigamos, né, SNPs em regiões não codificantes ali do gene do GDF15 que poderiam estar diferentemente reguladas pela metformina, né? A metformina, de alguma forma, ela altera a expressão do GDF15, então nós queríamos ver ali se ela está afetando regiões no genoma, às vezes abrindo de maneira diferentemente esse genoma, e potencializando ali a ativação de alguns polimorfismos, né, abrindo essas regiões de maneira diferente. Nós temos ali ligação de fatores de transcrição e etc. E nós encontramos um aqui que é um grande candidato a ser um acentuador do GDF15, um SNP do DWOS, já associado aos níveis de GDF15 anteriormente. E não só esses dados do GenHencer, nós procuramos outros dados do ENCODE, como o Chroma-HMM, e esses SNPs que nós íamos estudando, né, principalmente esse aqui, que era o nosso candidato, porque ele aparece nesse loop aqui do GenHencer, mas também nós temos outros que são ditos como associados ao nível GDF15 na literatura, eles estão em regiões prováveis acentuadores, fracos ou fortes, então, né, a gente encontrou SNPs interessantes.
Então, eu tive a chance de ir para o doutorado de sanduíche na Universidade da Califórnia, em São Francisco, para testar esse SNP, para fazer um ensaio mais funcional e ver se esse SNP ele tem um potencial de mudar a expressão gênica. Eu fiz em São Francisco um ensaio de gene reporter, um ensaio de luciferase, que nós começamos com o plasmídio, né, que nós fazemos primeiramente um corte nos plasmídios, né, utilizando enzima de restrição. A gente tem o nosso DNA clonado, que a gente vai inserir nesse plasmídio. No nosso DNA clonado aqui, a gente vai ter a nossa sequência de interesse, o nosso promotor mínimo e etc., para fazer a expressão do nosso gene de interesse ali. Então, você vai colocar nesse plasmídio o seu DNA clonado, vai inserir na bactéria, a bactéria vai produzir esse seu plasmídio, você faz a purificação e coloca na célula para você fazer o ensaio da luciferase. E aqui, dentro desse seu DNA clonado, é onde você vai ter o seu gene da luciferase, você vai ter o seu promotor mínimo, você vai ter a sua sequência. Por quê? Né? Aqui eu utilizei a sequência com os 2 alelos desse SNP aqui, que foi o 88663, né, que a gente identificou como potencial acentuador do gene do GDF15. Então, eu utilizei os 2 alelos dele, coloquei aqui em frente a um promotor mínimo e gene da luciferase e coloquei dentro da célula. Se essa minha sequência candidata, né, tivesse um papel de ser um possível acentuador, ela iria ativar o promotor, eu ia ter a expressão da luciferase e eu consigo medir a expressão dessa luciferase. E foi justamente o que eu fiz, né, em São Francisco. Essa foi a região genômica que eu clonei no plasmídio. O gene do GDF15 está aqui, não está sendo mostrado na figura. Essa região, né, tem overlap com as marcações de histona próximas a regiões de gene regulatórios, próximas às regiões regulatórias. Também está ali com um potencial cis candidato regulatório, com um potencial enhancer, o promotor do de enhancer, está sobrepondo vários fatores de transcrição. Região sensível à EDNase, aqui está o 88663. E eu fiz esse estudo com os 2 alelos, o G e o T. E aqui está o meu resultado, né, do ensaio da luciferase. A gente fez um ensaio da luciferase duplo, né, renila e luciferase. E aqui, mostrando para vocês o vetor, que é o nosso controle positivo, né? Ele tem um promotor que ele é capaz de expressar o gene da luciferase. Aqui nós temos o nosso vetor, que é o controle negativo, que ele é um vetor vazio, ele não vai expressar o gene da luciferase. Aqui nós temos o nosso polimorfismo, né? 8863 com alelo de referência, que é o G. E aqui nós temos com alelo alternativo, que é o T. E nós observamos diferença estatística, tanto quanto em comparação ao alelo alternativo com o alelo referência, quanto o alelo alternativo com o alelo com o vetor vazio, né? Então, nós observamos diferença do alternativo com referência, mas também com vetor vazio. Então, nisso a gente conseguiu realmente observar que esse SNP, né, principalmente o alelo T, ele consegue aumentar a expressão do gene da luciferase. Ele é um potencial enhancer de fato, né? A gente clonou ele dentro de um vetor, colocou ele dentro da célula e ele foi capaz de aumentar a expressão em comparação ao outro alelo e em comparação ao controle negativo. Então, sim, ele tem um potencial papel de acentuador. Nós vamos continuar com esse trabalho, nós temos perspectivas futuras para continuar com esse trabalho. Nós temos genótipos desses polimorfismos de GDF15 em gestantes com pré-eclâmpsia e também níveis de GDF15 dosados por ELISA em plasma de gestantes com pré-eclâmpsia. Então, nós pretendemos analisar as frequências alélicas genotípicas desses SNPs de GDF15 nas gestantes. Também analisar os níveis plasmáticos de GDF15 nos grupos. E analisar efeitos polimorfismos de GDF15 nos níveis da proteína e também correlacionar com outros biomarcadores, como a gente havia feito anteriormente com o gene NAMPT.
Então é isso, pessoal. Eu mostrei um pouco para vocês como escolher genes candidatos, polimorfismos e trabalhos que podem ser feitos para testar o potencial desses SNPs e genes como marcadores para pré-eclâmpsia e pode ser utilizado também em outras doenças. Tá meu e-mail, vocês podem entrar em contato, podem mandar qualquer dúvida. Muito obrigada.